Olá, bem-vindo a um novo vídeo. E se já tivéssemos inventado energia livre, antigravidade, máquinas que combatem doença e materiais capazes de suportar o calor do Sol apenas para eles desaparecerem sem deixar rastros? Isso não é ficção científica, é uma história documentada. Hoje vamos mostrar a você 20 tecnologias proibidas e como seus inventores foram silenciados. Você é novo neste canal? Não deixe de se inscrever e apertar o sino de notificação, e antes de começarmos também curta o vídeo. Número 20. No final dos anos 1990, a General Motors fez história com o EV1, o primeiro carro elétrico moderno projetado com a produção em massa. Era silencioso, futurista e funcionava. Os motoristas elogiaram sua aceleração, baixos custos de manutenção e uso zero de gasolina. E isso não era um protótipo, era um carro real em estradas reais nas mãos de pessoas comuns. O futuro havia chegado, e então desapareceu. Apesar do entusiasmo público e das longas listas de espera, a GM fez um recall de todos os EV1 alegando demanda limitada. Essa explicação não se sustentou, a demanda era forte, mas o verdadeiro problema era que o EV1 não precisava de trocas de óleo, velas de ignição ou combustível. Isso ameaçou o modelo de lucro tanto das montadoras quanto das petrolíferas. Relatos posteriores sugeriram forte pressão de lobby de indústrias que temiam um colapso de $1 trilhão. O que se seguiu soou como sabotagem no estilo cinema. Todos os EV1 foram apreendidos, esmagados ou despedaçados. Até celebridades como Tom Hanks e Mel Gibson imploraram para a GM deixar que eles comprassem seus carros. A GM recusou, e documentos vazados depois mostraram que vendeu discretamente patentes importantes de baterias para a Chevron, enterrando a tecnologia. A GM não acabou apenas com um carro, apagou um futuro. Hoje, veículos elétricos são aclamados como revolucionários, mas o EV1 foi essa revolução quase 30 anos antes do previsto. Número 19. Antes de Hollywood, antes de Edison, antes dos irmãos Lumière, havia Louis Le Prince. Em 1888, esse modesto inventor francês filmou as primeiras imagens em movimento do mundo com uma câmera de lente única. Seu curta-metragem Rondé Garden Scene antecedeu as patentes de Edison por anos. Le Prince não estava apenas à frente de seu tempo, ele o criou. Então ele desapareceu. Em setembro de 1890, poucos dias antes de sua demonstração planejada em Nova York e registro de patente, Le Prince embarcou em um trem na França. Ele nunca chegou. Sua bagagem desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado, sem testemunhas, sem resgate, sem explicação. Ele havia desaparecido da face da terra. Sua família suspeitava de crime. Outros acreditavam que ele foi silenciado por investidores poderosos que protegiam invenções rivais. Alguns apontavam diretamente para Thomas Edison, que 2 anos depois patenteou sua própria câmera de filme e afirmou agressivamente ter inventado o cinema. O filho de Le Prince depois lutou contra Edison no tribunal, apresentando as imagens anteriores de seu pai como prova. Logo depois, o filho foi encontrado morto após um misterioso acidente de caça. A câmera funcional de Le Prince, seu filme e suas anotações sobreviveram, mas seu nome foi apagado por aqueles com mais dinheiro e possivelmente mais motivo. Até hoje, Louis Le Prince está oficialmente listado como desaparecido. Número 18. Imagine um futuro onde o único soldado pudesse voar como o Homem de Ferro sobre o campo de batalha, sem helicóptero, sem pista, sem caça-jato. Esse futuro quase chegou em 1984 com o Williams International Wasp X-Jet, uma plataforma aérea real e totalmente funcional desenvolvida sob contrato do Exército dos Estados Unidos. Sem asas ou rotores, era essencialmente um jetpack em pé que podia decolar verticalmente, pairar e atingir 100 km por hora, tudo controlado por movimento do corpo. Os militares chamaram de Jeep voador e a mídia saudou como o futuro da guerra, mas a portas fechadas era visto como uma ameaça. O X-Jet dava a uma pessoa o poder de uma aeronave ágil, radar light e instantaneamente implantável. Poderia ter remodelado a estratégia de combate e tornado aeronaves caras obsoletas, e é exatamente por isso que desapareceu. Após testes bem-sucedidos e milhões em investimentos, o projeto foi subitamente classificado, desligado e posteriormente encerrado. Oficialmente foi considerado impraticável, embora imagens tenham provado o contrário. A Williams International nunca divulgou as especificações técnicas completas. Alguns dizem que foi absorvida por programas secretos de defesa, outros afirmam que isso ameaçava interesses enraizados demais.
Curiosamente, após o cancelamento, nenhuma versão civil ou comercial foi desenvolvida, e mesmo as patentes nunca foram tornadas públicas. Número 17. Nas remotas estepes da Sibéria, o entomologista russo Viktor Grebennikov não procurava antigravidade, ele estudava insetos. Mas o que ele dizia encontrar desafiava a física e talvez a própria realidade. Enquanto examinava as asas de um besouro raro, Grebennikov disse que sentiu uma força estranha, como almofadas invisíveis empurrando suas mãos para longe. A estrutura das asas, ele acreditava, gerava um efeito antigravitacional por meio do que ele chamou de efeito estrutural de cavidade, ou CSE. Esses padrões microscópicos, ele afirmava, eram sistemas naturais de propulsão formados pela evolução, interagindo com o próprio tecido do espaço. Com base nessa descoberta, ele teria construído uma plataforma suspensa no final dos anos 1980. Ele descreveu o voo silencioso, sem combustível, sem peças móveis, sem calor e invisível à detecção. Grebennikov disse que poderia percorrer centenas de quilômetros em minutos, bem acima das árvores, e as autoridades soviéticas não descartaram isso de imediato. Logo após apresentar relatórios, sua pesquisa foi classificada, suas anotações confiscadas e ele foi proibido de falar sobre isso. Apenas alguns esboços sobreviveram, vagos e possivelmente censurados para publicação. Sua história soa fantástica, mas os metamateriais modernos mostram semelhanças impressionantes com os padrões geométricos que ele descreveu. Número 16. Stanley Meyer não era um excêntrico, ele era um visionário que ameaçava o império energético global. Na década de 1980, ele revelou sua célula de combustível de água, um dispositivo que podia alimentar um carro usando água comum. Sem gasolina, sem petróleo, apenas hidrogênio extraído da água usando uma fração de energia que os cientistas acreditavam ser necessária. Meyer afirmou que seu bug de dunas podia dirigir de Los Angeles a Nova York com 80 litros de água. Seu segredo era um processo que ele chamava de eletrólise ressonante, usando voltagem de alta frequência e formas de onda específicas para partir moléculas de água com potência mínima. Engenheiros que testemunharam suas demonstrações relataram enormes fluxos de bolhas de hidrogênio em correntes surpreendentemente baixas. Se fosse verdade, Meyer havia encontrado o santo graal da energia limpa, mas então tudo deu errado. Empresas petrolíferas supostamente ofereceram milhões para comprar e enterrar suas patentes, mas Meyer recusou. Ele queria levar sua invenção diretamente ao público. Depois vieram processos judiciais, intimidação e investigações. Em 20 de março de 1998, durante o jantar, Meyer de repente se levantou, agarrou sua garganta e gritou: "Eles me envenenaram!" Ele desmaiou do lado de fora e morreu minutos depois. A causa oficial, um aneurisma, e o caso foi encerrado. Suas patentes foram confiscadas, suas pesquisas desapareceram e seu carro protótipo nunca mais foi visto. Número 15. Em 1928, um inventor discreto chamado Lester J. Hendershot afirmou ter construído algo que deveria ser impossível segundo as leis da natureza, um gerador que produzia eletricidade sem nenhuma fonte externa de combustível. Sem carvão, gasolina, vento ou água, apenas um dispositivo compacto que, uma vez ligado, se alimentava usando o campo magnético natural da Terra. Para um público cansado do aumento dos custos de energia, a invenção de Hendershot soou milagrosa. Para os industriais poderosos, soava ameaçador. As demonstrações contaram com a presença de engenheiros, oficiais militares e até Charles Lindbergh, o primeiro homem a cruzar o Atlântico voando, que teria confirmado que o dispositivo funcionava e oferecido ajuda para comercializá-lo para a aviação. Imagine aviões que nunca reabastecem e fábricas funcionando sem parar de graça. Mas à medida que a notícia se espalhava, o clima mudou de curiosidade para silêncio. Em poucas semanas, Hendershot foi encontrado inconsciente em sua oficina após o que o chamou de aviso. Jornais pararam de noticiar, apoiadores se retiraram e ele foi pressionado a interromper sua pesquisa. Mais tarde, ele disse que foi forçado à pobreza e que seus projetos originais haviam sido tirados dele. Algumas fontes dizem que Hendershot aceitou dinheiro para silêncio. Outros dizem que ele viveu com medo até sua morte misteriosa em 1961, oficialmente considerada suicídio, embora amplamente contestada. Nenhuma versão completa e verificada de seu gerador jamais apareceu. Os poucos esquemas sobreviventes carecem de peças cruciais, possivelmente removidas de propósito. Número 14. No início do século XX, quando as viagens de trem eram lentas e arriscadas, o jovem engenheiro soviético Valery Nabokovsky propôs uma solução radical, um automotriz movido a hélice.
O aerovagon não era puxado por uma locomotiva, ele era empurrado por uma enorme hélice de aeronave montada na traseira, impulsionando-o a velocidades superiores a 140 km por hora. Seu objetivo era um sistema de transporte de alta velocidade para transportar oficiais e cargas valiosas rapidamente por toda a vasta União Soviética. Funcionou. Testemunhas disseram que o aerovagon parecia voar pelos trilhos. Então os líderes soviéticos aprovaram um passeio de teste com membros do partido e convidados estrangeiros a bordo. Na viagem de volta, o trem descarrilou repentinamente em alta velocidade, matando 6 pessoas, incluindo o próprio Abakovsky. A causa oficial era a rota instável, mas muitos duvidavam disso. Por que uma rota cuidadosamente escolhida falharia apenas na volta? Rumores de sabotagem se espalharam. Um vagão ferroviário mais rápido que aviões e sem combustível convencional ameaçava tanto os interesses ferroviários quanto os da aviação. Em vez de uma investigação mais aprofundada, o governo soviético arquivou o projeto. Os documentos desapareceram e os vagões de hélice foram proibidos. Número 13. Nas décadas de 1920 e 1930, o engenheiro eletricista americano T. Henry Murray desenvolveu um dispositivo que parecia desafiar a física. Não queimava combustível, não usava vento nem água e não precisava de baterias. Murray disse que seu dispositivo capturava energia radiante, um poder invisível e sempre presente fluindo pelo universo. Usando uma mistura de semicondutores, válvulas e receptores semelhantes a antenas, ele demonstrou uma caixa que, segundo testemunhas, fornecia até 50 mil watts continuamente extraídos da atmosfera. Engenheiros e autoridades do governo viram lâmpadas e aquecedores funcionando sem fonte visível de energia. Se for verdade, sua descoberta tornaria as redes elétricas e as concessionárias obsoletas. Murray recebeu milhões oferecidos por interesses industriais e políticos para vender, mas se recusou a revelar sua válvula secreta. Depois veio a intimidação. Seu laboratório foi vandalizado, componentes destruídos e alguém até tentou forçar conseguir os planos dele sob a mira de uma arma e ele nunca cedeu. Murray morreu em 1974 sem jamais restaurar seu modelo original funcional após a destruição do último protótipo. Suas patentes foram rejeitadas sem explicação clara e seu arquivo de pesquisa desapareceu pouco depois de sua morte. Céticos chamavam isso de impossível, mas a ciência moderna reconhece a energia de ponto zero como um fenômeno de vácuo, muito parecido com o que Murray havia descrito décadas antes. Número 12. Em 1989, dois eletroquímicos, Martin Fleischmann e Stanley Pons, chocaram o mundo com uma alegação que poderia mudar tudo. Eles disseram que haviam alcançado fusão fria em temperatura ambiente, uma reação nuclear que produzia mais energia do que consumia, limpa, praticamente ilimitada e sem radiação ou resíduos perigosos. O experimento deles usou água pesada, um eletrodo de paládio e uma corrente elétrica. De acordo com suas medições, átomos de hidrogênio fundiram-se dentro do metal, liberando grandes quantidades de calor. Alguns laboratórios relataram resultados semelhantes, outros não conseguiram replicá-los, e em poucas semanas a comunidade científica explodiu em controvérsia. O tom então mudou. Grandes instituições de repente rotularam a fusão fria de pseudociência. O financiamento foi cortado, os estudos foram encerrados e o Departamento de Energia dos Estados Unidos encerrou o processo sem uma revisão abrangente. Ridicularizados, Fleischmann e Pons deixaram a academia e mudaram-se para a França. Poucos sabiam que a Marinha dos Estados Unidos e a DARPA continuavam discretamente pesquisas sob o rótulo Reações Nucleares de Baixa Energia. Documentos desclassificados posteriormente confirmaram o trabalho em andamento. Número 11. Bruce De Palma, engenheiro formado pelo MIT e físico não convencional, afirmou ter encontrado um erro fundamental em nossa compreensão da energia. Na década de 1970, ele introduziu a N-Machine, um gerador homopolar que, segundo ele, produzia mais energia elétrica do que energia mecânica investida, energia livre. A configuração usava um ímã rotativo e um disco condutor girando juntos em alta velocidade. De Palma argumentou que corpos rotativos se acoplam a um campo de energia universal mais profundo, um campo elementar semelhante ao que hoje chamamos de energia de ponto zero. O establishment científico respondeu demitindo e ostracizando. De Palma deixou a academia e seu trabalho foi amplamente ignorado, embora pesquisadores independentes em lugares como Índia e Japão continuassem a relatar anomalias nas tentativas de replicação.
Notavelmente, a NASA experimentou discretamente sistemas eletromagnéticos rotativos semelhantes. Por que testar algo que, segundo os livros, não funciona? Curioso, para dizer o mínimo. Número 10. Wilhelm Reich era mais do que um cientista excêntrico. Com suas teorias do orgone e terapias não convencionais, ele se tornou uma ameaça ao establishment. Entre as décadas de 1930 e 1950, Reich afirmou ter descoberto uma nova forma de energia inerente a todos os seres vivos e presente em toda a atmosfera. Ele a chamava de energia orgone, uma força vital que, segundo ele, podia ser vista, medida e até aproveitada para a cura e controle do clima. Ele construiu acumuladores de orgone, dispositivos semelhantes a câmaras destinados a concentrar essa energia vital, fortalecer o sistema imunológico e tratar doenças, incluindo câncer. Os pacientes relataram recuperações milagrosas. Reich publicou pesquisas detalhadas, o interesse público cresceu rapidamente e então as autoridades intervieram. Em 1954, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos não apenas proibiu seus dispositivos, declarou a energia orgone uma fraude sem revisão científica. Reich chegou a ser proibido de usar a palavra orgone. O governo apreendeu e queimou seus livros, periódicos e artigos de pesquisa, um dos poucos queimados entre livros sancionados pelo governo federal na história dos Estados Unidos. As coisas ficaram mais sombrias quando Reich construiu o Cloudbuster, uma máquina que ele afirmava poder manipular a energia orgone para fazê-la chover e quebrar secas. Agricultores relataram sucesso, mas a FDA respondeu não estudando, mas destruindo seus equipamentos e confiscando tudo relacionado à sua pesquisa. Reich foi preso por violar a liminar que proibia falar sobre orgone. Ele morreu na prisão em 1957, oficialmente de insuficiência cardíaca, embora muitos ainda acreditem que ele foi silenciado. Número 9. Em 1977, o mecânico Tom Ogle, de 24 anos, surpreendeu o mundo automotivo. Ele afirmava ter inventado um sistema revolucionário de combustível que permitia que o motor V8 padrão percorresse mais de 160 km com apenas 3,8 litros de gasolina, sem perder a potência. Ele demonstrou publicamente, sem truques, sem linhas de combustível escondidas, e testemunhas confirmaram cada detalhe. Os jornais chamaram isso de fim da indústria do petróleo. Investidores se alinharam e Ogle previu que sua invenção tornaria a OPEP obsoleta. Então começou o pesadelo. Executivos do setor petrolífero demonstraram interesse em comprar e arquivar a patente, mas Ogle recusou, insistindo que a tecnologia deveria chegar ao público. Dias depois, ele sobreviveu a um tiroteio de carro, sua casa foi arrombada e ele contou aos amigos que estava sendo seguido. De repente, surgiram processos alegando que sua invenção não funcionava, apesar das demonstrações verificadas. Seus negócios desmoronaram e a mesma mídia que antes o elogiava agora zombava dele. Em 1981, Tom Ogle foi encontrado morto aos 26 anos, supostamente por overdose de drogas e álcool. Amigos juraram que ele não usou nenhuma dessas substâncias enquanto a polícia notou toxinas inexplicáveis em seu organismo. Sua patente foi vendida e desapareceu, enquanto os carros modernos ainda têm uma média de cerca de 8 litros por 100 km, e as pessoas ainda perguntam por quê. Número 8. Thomas Townsend Brown era um físico da Marinha que acreditava que a gravidade não era apenas uma força, era uma forma de energia que podia ser manipulada. Na década de 1920, Brown observou que seus capacitores de alta voltagem, quando carregados, se moviam em direção ao polo positivo como se desafiassem a gravidade. Ele chamou isso de eletrogravitação, um método de propulsão que não necessita de combustível nem combustão, usando apenas alta voltagem para interagir com a própria estrutura do espaço-tempo. Na década de 1950, grandes empresas aeroespaciais como Lockheed, Douglas e Lockheed Martin estudavam discretamente seu trabalho. Documentos desclassificados posteriores revelam que o exército dos Estados Unidos já considerou a eletrogravidade como possível substituto dos motores a jato. As patentes de Brown foram classificadas, seus projetos desapareceram em programas de orçamento negro e publicamente ele foi ridicularizado, mesmo enquanto continuava a receber financiamento secreto. Pesquisadores de OVNIs veem na pesquisa de Brown a base para naves que pairam silenciosamente e aceleram de 0 a milhares de quilômetros por hora sem combustível. Seja Brown um sonhador ou o pai oculto da pesquisa antigravidade classificada, ele morreu em 1985 em grande parte esquecido. Número 7.
Na tranquila Homestead, Flórida, está o Castelo Coral, uma estrutura de 1.100 toneladas esculpida inteiramente em pedra de coral. O mistério não está no tamanho. É aquele homem, com apenas 1,5 metro de altura e pesando 45 quilos, construiu tudo sozinho sem máquinas modernas. Edward Lidskalnin, um imigrante letão, trabalhava apenas à noite em segredo e vizinhos afirmavam que os enormes blocos de coral, alguns pesando até 30 toneladas, pareciam flutuar pelo ar. Ed disse que havia descoberto o segredo das pirâmides e estava usando leis naturais desconhecidas pela ciência moderna. Não deixou plantas, motores ou guindastes, mas o Castelo Coral possui portas de pedra perfeitamente equilibradas que giram com um único dedo e alinhamentos celestiais tão precisos quanto observatórios antigos. Lidskalnin também escreveu panfletos enigmáticos sobre correntes magnéticas e partículas independentes dos polos norte e sul, chamando o magnetismo de uma força viva que poderia ser direcionada. Muitos acreditam que ele usou frequências antigravitacionais ou levitação acústica semelhantes aos métodos que civilizações antigas poderiam ter usado para mover pedras enormes. Quando perguntado como ele o construiu, Ed simplesmente disse: "É fácil quando você sabe como." Ele morreu em 1951 levando o segredo consigo. Ninguém jamais replicou sua técnica. Número 6. O engenheiro florestal austríaco Victor Schauberger não aprendeu com livros didáticos, aprendeu com a natureza. Observando as trutas planando facilmente rio acima e estudando o movimento em espiral da água, ele concluiu que o movimento do vórtice era a chave para uma nova fonte de energia. Ele construiu dispositivos chamados repulsinas, que geravam sustentação e impulso por implosão, espirais que giravam para dentro em vez de para fora. Em vez de empurrar o ar para trás como motores a jato, suas máquinas o puxavam para dentro, criando uma força semelhante ao vácuo que parecia neutralizar a gravidade. Relatórios da Alemanha nazista afirmavam que seus motores apresentavam levitação espontânea durante os testes. Após a Segunda Guerra Mundial, a inteligência dos Estados Unidos confiscou seus dispositivos e o forçou a trabalhar em programas classificados. Ele assinou documentos que não conseguia ler e morreu poucos dias depois em circunstâncias misteriosas. Suas últimas palavras, segundo testemunhas: "Eles tiraram tudo de mim, eu não sou mais dono dos meus próprios pensamentos." A Repulsine desapareceu de pesquisas secretas enquanto patentes aeroespaciais modernas descrevem propulsão por implosão por vórtice que se parece notavelmente semelhante aos projetos originais de Schauberger. Número 5. Na década de 1950, no auge da Guerra Fria e da histeria sobre OVNIs, o engenheiro aeroespacial canadense John Frost trabalhou discretamente em um disco voador real na Avro Aircraft. Isso não era ficção científica, era um projeto militar secreto financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos, o Avrocar VZ-9. A nave era circular em formato de disco e projetada na decolagem vertical, pairagem silenciosa e voo supersônico em grandes altitudes. Frost acreditava que um projeto de arredondado poderia controlar o fluxo de ar através do efeito Coandant, gerando sustentação e possivelmente reaproveitando princípios avançados de propulsão. Testes iniciais mostraram que a Avrocar podia pairar a cerca de 1 metro do chão, instável mas funcional. Antes que melhorias pudessem ser feitas, o projeto foi abruptamente rotulado como um fracasso, oficialmente porque não atendia aos padrões de desempenho. Mas documentos liberados posteriormente revelaram que o programa não foi cancelado, apenas enterrado mais fundo. O financiamento subiu, não caiu. Os engenheiros foram realocados para programas secretos dos Estados Unidos e logo depois, testemunhas por toda a América do Norte começaram a relatar objetos silenciosos em forma de disco, realizando manobras muito além das capacidades das aeronaves a jato contemporâneas. Número 4. Nos anos 1980, o inventor Joseph Newman anunciou um dispositivo que, se verdade, derrubaria a física moderna. Uma máquina que produzia mais energia do que consumia. Não movimento perpétuo, disse ele, mas a extração de energia eletromagnética da própria estrutura do universo. Sua máquina consistia em bobinas de cobre, ímãs e uma armadura giratória. Engenheiros da NASA teriam observado leituras anômalas, sugerindo mais saída do que entrada. E Newman afirmou que seu dispositivo convertia a força giroscópica das partículas atômicas em eletricidade. O escritório de patentes dos Estados Unidos recusou-se a patenteá-la, não porque tenha sido refutada, mas, segundo notas internas, porque poderia desestabilizar a economia nacional. Newman processou e um juiz federal ordenou ao National Bureau of Standards que testasse o dispositivo.
Os resultados secretos, depois vazados, relataram um ganho energético incomum, mas Newman foi ridicularizado pela mídia e rotulado de excêntrico. Seu protótipo desapareceu, o financiamento secou e ele morreu convencido de que o governo havia roubado sua tecnologia. Mas a questão permanece: se realmente não funcionou, por que foi ocultado? O que você acha? Número 3. O cabeleireiro e inventor Maurice Ward afirmava ter desenvolvido um material ultraleve capaz de suportar cerca de 10.000 graus Celsius, mais quente que a superfície do Sol. Em 1990, ele demonstrou ao vivo na BBC um ovo coberto com Starlight permanecia frio enquanto uma tocha queimava diretamente sobre ele. NASA, Boeing e o Pentágono alinharam para comprá-la, mas Ward se recusou a vender ou patentear a fórmula, temendo que fosse roubada ou transformada em arma. Cientistas verificaram sua inacreditável resistência ao calor, dizendo que poderia ter evitado desastres como a tragédia do ônibus espacial Columbia. Após a morte repentina de Ward, a fórmula permaneceu em segredo. Fontes internas afirmam que ele a entregou discretamente sob a confidencialidade a contratados militares, após o que desapareceu em pesquisas aeroespaciais classificadas. Hoje persistem rumores de polímeros resistentes ao calor aparecendo em aeronaves furtivas e armas hipersônicas, tecnologias que podem remontar a misteriosa invenção de Ward. Número 2. Na década de 1930, o Dr. Royal Raymond Rife afirmou ter descoberto algo muito além da medicina moderna. Ele construiu um dispositivo baseado em frequência que podia destruir vírus, bactérias e até células cancerígenas usando sua própria vibração ressonante, sem danificar tecidos saudáveis, sem químicos, sem cirurgia, apenas ressonância como vidro quebrando com som. Usando seu microscópio construído por ele mesmo, Rife disse que podia observar vírus vivos, algo que a ciência considerava impossível na época. Ao identificar a taxa oscilatória mortal de cada organismo, ele alegou destruí-los usando frequências precisas. Em 1934, um ensaio clínico secreto com pacientes com câncer terminal teria curado 14 de 16 em 70 dias, o restante logo depois. Mas em poucos meses seu laboratório foi invadido, seu financiamento retirado e seus equipamentos apreendidos. Médicos que o apoiavam foram desacreditados ou silenciados, enquanto os interesses farmacêuticos, enfrentando bilhões em perdas potenciais, reagiram. O nome de Rife foi apagado da história médica, mas a terapia de frequência moderna e a medicina eletromagnética ainda ecoam seu trabalho pioneiro. Número 1. No início do século XX, Nikola Tesla não estava apenas inventando, ele tentava remodelar a humanidade. Com sua torre Wardenclyffe em Nova York, ele buscava transmitir eletricidade sem fio gratuita pelo mundo, extraindo energia diretamente da atmosfera. Seu plano era aproveitar a frequência ressonante da Terra, transformando o próprio planeta em um condutor, sem fios, sem combustível, energia ilimitada para todos. Mas quando o financista JP Morgan soube que o sistema de Tesla não podia ser medido ou monetizado, ele retirou todo o financiamento. Se alguém pode conseguir energia livremente, Morgan perguntou, onde colocamos o medidor? Os investidores desapareceram, a construção parou e a torre foi desmontada. Após a morte de Tesla, o governo dos Estados Unidos confiscou seus documentos. Wardenclyffe foi fechado não porque falhou, mas porque ameaçava acabar com o petróleo, carvão, gás e todos os impérios energéticos centralizados da Terra. Imagine um mundo movido livremente pelo ar, sem guerras de recursos, sem poluição, sem corporações possuindo a rede. Tesla já o havia construído. O mundo simplesmente não estava pronto. O que você gostaria de inventar e qual tecnologia acredita que já existe? Conta pra gente aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.